No Vale o Ticket de hoje, a Grã-Bretanha foi devastada pelo vírus RAID e 30 anos depois levou ela até uma realidade muito similar com a Grã-Bretanha da nossa realidade, o Brexit. Porém, na nossa realidade, o vírus que parece estar devastando tudo é o geopolítico, o que destrói nações, contamina líderes e que ainda acha que agiu em legítima defesa. Sejam bem-vindos então a mais um Vale o Ticket, gente. Hoje falando sobre um filme que foi esperado durante muitos e muitos anos. Extermínio à Evolução. Esse filme, ele marca oficialmente a volta de dois grandes nomes trabalhando junto, que é o Danny Boyle e o Alex Garland. O Danny Boyle, que é um diretor incrível, que já fez várias obras renomadas, como Quem Quer Ser um Milionário. Ele foi responsável pela direção da sequência também do Trainspotting 2. Ele também fez Yesterday. Nós temos ao lado dele agora o Alex Garland, que é o responsável, em sua maior parte, pelo roteiro do primeiro filme dessa franquia que a gente vai falar hoje. Então, ter essa união dos dois de volta é algo que os fãs da franquia estavam aguardando há muito tempo e que a gente foi dar uma conferida se valeu a pena esperar tanto assim ou não. Devo lembrar que o Alex Garland, ele não é só roteirista, tá, gente? Ele já dirigiu filmes incríveis também, tal qual Ex Machina, que é uma maravilha. Inclusive já ganhou Oscar de melhores efeitos visuais por conta dos trabalhos que ele já fez. Então hoje a gente está falando da mesma franquia que revolucionou o gênero de terror de zumbi lá em 2002, quando saiu o primeiro. Mas será que esse novo filme faz jus ao nome da franquia? A história, ela não tá inventando a roda, até porque o nome do filme em inglês é 28 anos depois, se fosse ser traduzido literalmente, né? E é basicamente isso, gente, a história contando quase 30 anos depois do primeiro filme, depois da primeira aparição do vírus que eles chamam de Rage, ou vírus da fúria. Talvez o que muitos de nós poderíamos pensar, poderia como eu ter esperado que 28 anos depois, o mundo tivesse se lascado e todo mundo tivesse contaminado com esse vírus. E aí a gente veria um outro filme, mas essa não foi a realidade. A trama principal do filme, ela tá se concentrando numa comunidade isolada, que se eu não me engano na Escócia, porque como o filme explica bem no começo, a Grã-Bretanha está totalmente em quarentena máxima, ninguém pode sair das ilhas e nem da Grã-Bretanha em si, e o resto da Europa, onde aparentemente tiveram casos, já tá tudo controlado. Então a Grã-Bretanha tá lá de castigo, tá no seu Brexit do vírus, e o resto do mundo tá 10. Essa comunidade, acontece que eles usam mecanismos de defesa meio medieval, meio treinamento assim, com lança, com flecha. Eles não possuem armamentos para se defender. A única coisa que eles usam mais são essas lanças que eles mesmos fazem, essas flechinhas que eles mesmos fazem e tudo. As crianças e os adolescentes dessa ilha não tiveram nunca contato com tecnologia atual, por mais que é importante lembrar que o filme, ela tá se passando nesse mesmo tempo atual nosso, moderno. Então a gente tem presença nesse universo de iPhone, de internet, basicamente tudo que aconteceu agora. Até a harmonização facial a gente vê que existe no filme como a mesma realidade nossa, sem dar muito spoiler. Mas essas crianças, esses adolescentes da comunidade, imagina que eles nunca pisaram para fora de lá, então é meio que uma seita, mas não é, porque são apenas pessoas que estão tentando sobreviver com o que eles têm. Eu não vou ficar falando muito aqui sobre a história do filme inteira, até porque isso é uma crítica, não é um vídeo para ser uma resenha do filme. Se vocês quiserem um vídeo assim, tem vídeo assim pela internet, eu não quero trazer tanto spoiler também. Como o filme tá se passando nessa comunidade, ela segue um pai, um filho e uma mãe. A mãe, ela tem alguma doença que no começo do filme, inclusive, eu achei que ela tivesse infectada pelo vírus. O menino, ele acabou de fazer 12 anos e aí parece que nessa comunidade tem uma tradição onde quando a criança, ou adolescente, na verdade, completa lá 14, 15 anos, os pais levam eles para o que chamam de mainland, que é a terra principal da Britânia, né? É onde
não era uma ilha, porque a comunidade está numa ilha. E aí acontece, tem uma passagem de um lado dessa ilha para outra ilha grande, que é a terra principal, que ela fica com a maré baixa e aí eles conseguem ir para esse outro lado. Mas sem ir em consideração que ir para o outro lado, ir para essa ilha principal, é como se você estivesse entrando em outro mundo, porque lá tá tudo destruído. Lá não tem registro de ninguém que tá vivo. Esse cara tava vivo, desculpe. Só tá os bichos zumbi lá mesmo, não tem mais nada, as casas tão fodidas, não tem comida, não tem nada. A grande ideia desse pai é levar o filho dele com 12 anos, que é um moleque. Você com 12 anos, você faz xixi na calça se você vê um cachorro brilhando o olho à noite. Imagina esse menino que foi lá comemorar seu primeiro kill, né? Ele foi ganhar sua primeira morte ali de zumbi que o pai levou ele pra fazer. E quando eles chegam na mainland, a ambientação do filme ela já muda, ela fica ali sim, ela já se torna um terror mais pelos personagens, pelos zumbis que aparecem. Mas uma coisa muito interessante, gente, os zumbis do filme novo parece que foi retirado diretamente do jogo The Forest. Por quê? Tem muitos zumbis no jogo que são extremamente semelhantes aos zumbis novos que apareceram nesse filme. Então, por exemplo, tem uns zumbis lá gigantes que rastejam. Eu vou tentar achar uma foto do jogo e deixar aqui. Como eu falei que a ambientação do filme ela muda quando eles chegam nessa ilha grande, né, na terra principal, principalmente por causa do estilo da fotografia do filme. Eu quero lembrar aqui que existem muitas matérias e existem muitas pessoas falando assim: ai, porque o Danny Boyle, o diretor incrível, uau, sensacional, inovador, gravou o filme todo no iPhone 15. Primeiro, gravar um filme em um iPhone não é algo que é uma novidade, tá? Isso já tem sido feito vários anos aí, mas o que as pessoas esquecem, que quando fala assim, eu vou pegar meu celular, o meu iPhone, então, vou sair na rua aqui, vou apontar para uma cena, vou dar rec e vai ser maravilhoso, fantástico. Não é assim. Acontece que as câmeras hoje em dia, quando a gente fala do corpo da câmera, esse sim, um iPhone é capaz de atender maravilhosamente bem. Mas se vocês verem as imagens de como estava o rig, as lentes do filme, desse filme Extermínio, vocês vão entender que não foi simplesmente gravar com o iPhone 15. E assim, adaptar lentes para colocar no iPhone e filmar com tudo, não é necessariamente uma coisa acessível e barata, então não se deixem enganar quando vocês verem esse tipo de notícia. É um filme bonito, é um filme bem filmado, tem umas breguice de corte, umas partes de edição que é uma característica muito do Danny Boyle, mas enfim, vai fazer o quê? É a questão do diretor, paciência, porque ele vai continuar fazendo isso. O formato que ele escolheu para usar 20 iPhones para fazer uma captação no efeito do Matrix foi interessante. E por que não? Se pode ser regravado com o iPhone para reduzir o orçamento, para ficar com o equipamento mais leve, porque filmou em floresta densa, em matagal, essas coisas, por que não, né? E essa escolha do uso do iPhone, ela é até um pouco poético, assim, porque se a gente for lembrar do primeiro filme que o Danny Boyle também dirigiu, foi gravado em fita DV, né? Então deu toda uma estética diferente que na época as pessoas acharam incrível porque parecia uma coisa meio found footage, assim, e era tecnologia daquela época. Hoje, quando a gente vai assistir o primeiro filme, a gente fica meio desconcertado porque já existiam filmes com qualidade melhor e aquela era meio que a pior qualidade do momento. Se por um lado o filme traz cenas absolutamente chocantes, assim, que beiram o gore, que aí você fala assim, isso aqui quase um slasher. Tem um arco no filme que me faz questionar até se eu tava assistindo o mesmo filme ainda, porque parece meio que é um filme de Dia das Mães. Eu vou deixar isso em aberto, se alguém assistiu e entendeu o que eu tô falando, comentem abaixo. É um filme que tem porradaria, tem sangue pra todo lado, é zumbi, é o som visceral, um som muito bem feito também. Tem até, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, os zumbis alfas que arrancam coluna vertebral inteira de uma pessoa puxando pela cabeça. Então, se isso não é gore, se isso não é... não sei mais o que pode ser. Mas aí, do nada, igual eu tô falando, tem uma parte no filme que fica extremamente emotivo
que te traz até como se fosse uma lição pra você aprender. Mas vindo do Danny Boyle e com os filmes que ele já fez, talvez seja até compreensível, mas que quebrou. É como se o filme tá indo numa crescente e aí os últimos 40 minutos do filme é meio que tipo assim. E aí, falando sobre essa questão dos alfas e o título do filme, né, ser Extermínio à Evolução. O título não está ali à toa. Imagina que 28 anos se passaram desde a primeira pessoa infectada e esses zumbis, eles são meio que indestrutíveis. O que aconteceu é que alguns evoluíram e a gente tem agora o que se chama de alfas. Esse zumbi que aparece, parece que ele é meio que um líder da matilha, assim, ele controla os outros zumbis, mas o que a gente sabe já é que eles têm ultra força comparado com os zumbis comuns, eles são mais inteligentes, eles têm uma racionalidade maior, eles são extremamente mais fortes do que os zumbis comuns. E esse zumbi alfa, inclusive, é o responsável por esse tipo de morte, de arrancar a coluna vertebral da pessoa com a cabeça, assim. Ele tem um papel que não foi muito explorado nesse filme. Talvez nos próximos filmes a gente vai entender mais sobre isso. E aí, voltando nessa questão dos outros filmes, que eu não falei ainda, A Evolução, ele faz parte de uma nova trilogia que está programado, que o Danny Boyle e o Alex estão trabalhando juntos. O próximo filme, o segundo filme dessa trilogia, já foi gravado e inclusive está com data de lançamento para junho de 2026, se eu não me engano. E o terceiro filme só vai ser produzido a partir do sucesso desse primeiro e do segundo filme. E falando sobre esse próximo filme, muita gente estava esperando que o Extermínio à Evolução trouxesse de volta um dos personagens queridos do primeiro filme, que é do Cillian Murphy, né? Mas, gente, ele não está no filme. Tem um zumbi que a gente estava vendo no material de divulgação e nos teasers desse filme, que parecia muito o Cillian Murphy, né? Se ele tivesse virado zumbi e tivesse passado fome. Mas não é ele, já foi confirmado que esse é um outro ator. Ah, mas então a gente que ama o Cillian Murphy, amou o personagem que ele fez, ele não vai voltar nunca? Calma, já foi confirmado que neste próximo extermínio, que vai ser em 2026, o Cillian Murphy aceitou voltar porque o Danny Boyle e o Alex Garland estavam à frente da produção. Então ele já filmou, ele tem um pequeno papel. Então se você é muito fã, aguarde, vem aí. Aí a gente volta na questão da história do filme, que tem uma parte que é muito importante falar. A história do menino com o pai, com a mãe, desse pessoal sobrevivente, isolado, ela tá, até então, completamente desconectada de uma história que a gente vê no começo do filme, nas primeiras cenas, de um monte de loirinho, criancinha loira, assistindo Teletubbies e que é atacado. O menino que sobrevive nessa primeira cena do filme, ele se chama Jimmy. Fica extremamente confuso o que ele é, por que ele foi apresentado, quem são aquelas crianças, até o final. E aí esse final faz parte de uma teoria de conspiração que eu li por aí e fez completamente todo sentido. No final do filme a gente vê o Spike, que é o menininho de 12 anos da comunidade isolada, andando na ilha principal no Mainland, e a gente se depara com um cara loiro e ele se chama Jimmy e ele está rodeado de pessoas loiras, com cabelo loiro até aqui, vestindo roupas esportivas parecendo jogger e coisa de academia, assim. Gente, eu confesso que na hora que essa cena apareceu no cinema, eu fiquei assim, isso aqui vai virar uma paródia? Porque a única coisa que veio na minha cabeça era quando você tem um filme e aí o Adam Sandler aparece fazendo um breakdance ou alguma coisa e que não fazia sentido absolutamente nenhum. E agora pra desligar essa merda aí, meu? Segundo a teoria na internet, o Jimmy do nosso filme seria uma alegoria ao Jimmy Savile. Jimmy Savile foi uma figura real da televisão britânica, que ele foi envolvido em centenas de abusos sexuais e que, aliás, diz que a BBC acobertou esses crimes dele. E aí as roupas que ele usava normalmente, a liderança carismática, só faltou o charuto no filme. Enfim, o comportamento, tudo no filme, o personagem Jimmy tá remetendo ao Jimmy Savile. Ele dá uma sensação que se descolou do resto do filme. Porém, a gente não sabe o que vem por aí. Talvez no segundo filme, se for uma continuação,
vai explicar pra gente por que essa escolha do Jimmy Savile nessa cronologia da história, né? O que eles querem dizer? Porque, assim, é TV britânica envolvida, aparentemente sistema de saúde britânico também, então um bafafá político, assim. Por fim, Extermínio, a Evolução. É um filme que tem boas ideias, tem uma direção afiada, tem uma fotografia bonita, tem atores muito bons, atores mirins, inclusive, muito bons. E é o tipo de filme que te prende nos primeiros atos, provavelmente só no primeiro ato. Entrega uma violência boa, é um filme de zumbi muito bom, tem efeitos muito legais, porém, o filme derrapa na metade até o fim. Pra quem tava esperando explicações do vírus ou qualquer outra coisa, esquece. O que mais empolga nesse filme é o que não foi explicado. Então é como se a gente tivesse que esperar o segundo filme da trilogia pra ver o que vem por aí. O filme não entrega nenhuma explicação. Então, assim, se você é fã da franquia, eu acho que você vai adorar esse filme. Você vai gostar, vai ficar empolgado, vai ficar com esse gosto de quero mais, esperando até o ano que vem de novo. Se você é uma pessoa que apenas gosta de filmes de terror, gosta de filmes de zumbi e tá pensando sobre ir no cinema assistir, lembre que o ingresso pode não ser tão barato, então talvez não vale o ticket. Talvez valha você esperar chegar no streaming, assistir com suas luzes apagadas, numa boa ambientação em casa e com uma pipoquinha assim. E foi esse o Vale o Ticket de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito ainda. Deixa um comentário aí do que você achou desta crítica, ou o que você já achou do filme, se você já tem assistido. Se você está empolgado para ir assistir, se você concorda ou discorda comigo. Só deixa um comentário, interage com a gente. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E para você que quer ser um cabaneiro e ter acesso a conteúdos exclusivos e sorteios, não esquece de dar uma olhada no nosso Patreon também e participar do nosso canal oficial do Discord. Até mais, pessoal!